terra de índio. Agora só tem eu. Se meteram lá nas escarpas dos morros e se perderam. Sempre gostei muito da serra. Então, em 2004, 2005, eu comecei a escutar as lendas da serra e comecei a interessar-me demais por isso. Aí li o livro do Padre Leonido Alba, que se chama O Tesouro do Morro da Igreja. E tem imensas descrições sobre as pesquisas que fizeram dos tesouros escondidos pelos jesuítas. A professora tinha uma ideia de usar essas lendas e essa cultura serrana de uma forma de pano de fundo para formar um romance, contar uma história de ficção. São duas lendas paralelas, uma do tesouro do Morro da Igreja, escondido quando os jesuítas foram perseguidos, e a outra lenda é a lenda do Grito do Gritador, que é da região do Bom Jardim da Serra. De cara eu percebi que a gente tinha um belo argumento para poder desenvolver um bom filme. O filme ele é exclusivamente apoiado por lei de incentivo, tanto estadual quanto federal. E a gente sabe que é uma batalha bastante difícil. Não é fazer filme cultural no Brasil, não é simples. Desde o início, sem conhecer o diretor, sem conhecer o roteiro, eu já topei. Pela própria história de trabalhar no século XIX. A gente conseguiu ver nele um pedaço da história de Santa Catarina e um pedaço da história do Brasil. Para nós como atores foi um grande aprendizado, para nós como atores e pessoas foi uma grande experiência, e para nós como pessoas foi emocionante estar naqueles lugares lá em cima na serra e no meio daquelas pessoas que vieram, ou seja, herdaram as terras e os lugares por onde a gente filmou e por onde a história realmente aconteceu. Sabendo que é um filme de época, as estruturas já colocadas pela ambientação da casa, o figurino, tudo localizava a época. Agora os atores tinham que perceber que essas emoções são as emoções dele, é impossível você encontrar uma emoção daquela época, né? Você pode induzir, né, a partir das colocações feitas no roteiro, como guia desse processo de construção dos seres ficcionais. O filme tem 6 personagens. Esses 6 personagens têm uma força, porque cada um representa uma força de pensamento ideológica no filme. Criar esses personagens, adaptar esses personagens foi o grande desafio do roteiro. Um elenco fantástico. Começamos a preparação do ator aqui em Floripa e foi um processo rápido, porém profundo. Em seguida a gente continuou lá em Urubici. E esse desafio de construir um personagem que já existiu, mas se passaram mais de 100 anos, ele não se tem referências dele. Você não temos foto, temos apenas indicações, né? Mas essa coisa de trazer da construção do personagem, sabe, eu acho que é muito importante para o ator. A oportunidade de ficar 10 dias fora de Florianópolis, vivenciando o personagem, vivenciando aquele tempo, é um outro ritmo da cidade, é uma outra alimentação, uma outra forma de falar, então isso tudo ajuda a gente a construir e a vivenciar. Então cada um construiu a sua história, cada um construiu o seu próprio personagem, né? E o Lau puxou isso muito da gente. E para mim, olhar o pessoal se comportando, ver o povo convivendo diariamente, também foi uma lição que a gente aplicou no nosso laboratório, né, de preparação do ator. Aí falando do meu personagem, que
que é um médico naturalista alemão, Rudolf Fischer, de Lübeck, Alemanha. Entrou um segundo problema, que era o sotaque alemão. Porque aqui no Brasil a gente fala de sotaque alemão, mas o sotaque alemão que tem daqui é aquele sotaque da colônia, que é muito diferente do sotaque de um alemão da Alemanha vindo para cá. Tínhamos deixado atrás de nós o ermo da Serra do Tubaú. Uma marcha de 4 dias que me atraiu extraordinariamente, por mais fatigante e perigosa que tivesse sido. A Rita de Cássia, ela é uma pessoa mais triste, melancólica. Então eu me identifiquei com essa pessoa quase frágil, assim, que é um pouco diferente de mim, que não sou tão tímida e tenho a minha liberdade, tenho a minha vida aqui. E, então a Ritinha me seduziu, assim, eu quis fazer esse personagem para poder vivenciar um pouquinho disso e cuidar um pouco dela. Com relação à Eufrásia, né, a construção da personagem, né, tanto fisicamente, entendeu, tá ali mantendo, né, mas até chegar a essa postura dela, assim, e eu nunca tinha feito um papel desse. E ao longo das filmagens, da rodagem do filme, eu fui descobrindo coisas no de um personagem que eu não tinha descoberto antes. Então, tipo, mais um negócio do olhar, do caminhar, como é que ele se comporta, como é que ele anda rápido ou como é que ele anda devagar. Então foi coisas que eu fui descobrindo e eu acho que o personagem foi crescendo ao longo desse tempo. Assim. A maldição já ronda essa casa. Já que é, tu vai dormir. Anda! Do Juca Velho, que é um senhor com uma vida muito sofrida, uma vida do campo. Ele guarda seus segredos, os seus tesouros, e sofre com isso e faz as pessoas sofrerem. Faz a sua filha sofrer muito, e só assistindo o filme para entender o que eu quero dizer. Prepara os cavalos e a mula que nós vamos sair. Ligeiro, negro! Sim, senhor. Anda, negro! Eu não chamo preparação, é potencialização do trabalho dos atores. O que é mais interessante é que cada um trouxe sua experiência, sua técnica, e eu tentei, a partir dessas técnicas pessoais, né, melhorar a capacidade de atuação deles em relação aos seres ficcionais no qual eles estão inseridos nessa obra, né? Então nós fizemos algumas cenas em locais totalmente assim, inabitados, né? Locais inexplorados, que nos deram muito trabalho em relação à logística, né? A gente tinha que ter geralmente carros 4x4 para transportar a equipe. Nós passamos por várias adversidades em relação ao clima, pegamos chuva, pegamos frio, teve dia que a gente teve geada. Quando a gente foi escolhida a locação mesmo, era um lugar que parecia que ele era esquecido no mundo. E uma casa de pedra também do século XIX, ela estava bem meio abandonada, e a gente dizia, como que a gente vai resolver? A gente tem que dar alma para essa casa. A casa era maravilhosa, uma casa de 1850. Totalmente arrombada, e nós tínhamos que transformar isso aí em algo, em uma casa nova, feita nova naquele momento. Quando nós chegamos no cânion, todo o trabalho, toda a dificuldade, todo o peso que a gente carregou, todo o cansaço, valeu a pena por todas as imagens, todos os locais que a gente teve. Foram lugares assim incríveis, o cânion lá, destacar o cânion do Funil,
que foram lugares que a gente passou assim, que só de estar aí, o fato da gente estar aí já dava uma energia, uma coisa assim que é inexplicável, assim. Eu pude ter contato com uma natureza típica aqui da região, talvez um dos lugares mais silenciosos que eu já gravei na minha vida. Quando o Coleira me chamou para fazer esse projeto, ele tinha a ideia da caixinha de música, que seria uma coisa meio central do filme, né? Eu acho interessante tu usar a matiz toda do som, né? Como foi tudo composto para orquestra, e a orquestra tem uma matiz bem grande, né? Tu pode explorar desde o grave aos super agudos. Daí, assim, uma coisa que eu e o Alexandre, a gente combinou, da gente trabalhar no século XIX, mas não colocar uma coisa histórica, datar. E junto também com o Felipe, diretor de fotografia, a gente combinou da gente criar uma linguagem nova para o nosso filme, em termos de luz e de direção de arte e figurino. Então a gente criou esse conceito, essa linguagem de fotografia, de luz e direção de arte, muito naturalmente. Nos ambientes internos nós utilizamos a luz quente mesmo para simular as velas, os lampiões que estavam em cena quando a gente fotografava à noite. Nós tínhamos um terreno cheio de pedras e íngreme, muita câmera subjetiva, muita câmera no ombro, muita silhueta. Gravadores que a gente espalhou para pegar essas reverberações ecoando pelos canyons, o grito dos personagens, essas manifestações e os ambientes em 5.1 que a gente já está captando. E juntar tudo isso é como se fosse um brinquedo de criança novo, recém-chegado na caixa para mim. Vai ser um barato, tá abrindo isso tudo e montando. E nunca vi uma galera tão empenhada assim. Eu não gostaria de citar nome para não acabar esquecendo de alguém, mas tem gente que era só pensar que precisava pendurar um refletor lá na árvore, o refletor já estava na árvore. Pra mim, o Juca Velho já não é mais o gringo, né? Ele vai ser, pra mim, em todo aquele momento, o Juca Velho, a personagem que todo dia eu tenho essa transformação desse personagem. Mas a Eufrásia também, que foi outro envelhecimento muito interessante, assim, de uma mulata, ela realmente virar uma negra. É diferente, sei lá, você pensar em como se passava um blush em 1900 e como passa um blush hoje. As linhas que eram valorizadas, muda bastante, assim, pra mim. E foi o maior desafio para mim, foi de desenvolver esse figurino no curto prazo que a gente tinha. Eram 7 trajes de época que se passavam em 1850. Esses 7 trajes eu tive 4 semanas para desenvolver todos, para poder caprichar nos detalhes, escolher materiais que fossem condizentes com o período histórico, criar toda uma harmonia de cores, uma ambientação legal. Quando a gente coloca a roupa no ator, há uma transformação, né? A gente vê a diferenciação entre ser ficcional e ser real. As armas foram os objetos que mais me deixaram bem preocupada, porque eu cheguei a um momento que eu já não tinha mais aonde, né, e para onde que eu ia recorrer. Mas no fim deu certo, porque o Neto, o nosso grande colaborador lá de Urubici, de Bom Jardim,
conversando, a gente perguntou se ele conhecia um lugar que tinha pólvora, ele virou pra gente e disse: eu tenho uma Winchester, se vocês quiserem eu vou até a fazenda buscar. Aí foi bem legal, aí fechamos com chave de ouro. Eu durante anos, eu imaginava, se eu soubesse de direção cinematográfica, eu própria dirigia o filme. Porque eu sonhava, eu acordava, eu dormia e acordava sonhando com as imagens do filme na tela. Eu imaginava o filme tal qual o Alexandre está dirigindo. Então foi um trabalho, a história do filme foi um trabalho feito a várias mãos. Desde a professora Maria Helena até a Maria Emília Azevedo, na parte do roteiro, eu, o Lau Santos e os próprios atores. Ninguém faz sozinho, né? E uma coisa que eu acho que a gente conseguiu imprimir nesse trabalho, que estava todo mundo com muito tesão de fazer. A gente estava numa locação que era difícil chegar, era difícil ir embora, mas a gente fez isso com muita alma. Com a equipe técnica, bom, fazia tempo que eu não vi uma equipe técnica tão jovem e tão empenhada no resultado de um trabalho. Só o que eu posso dizer, Jack Moore agradece de coração. E para mim é um grande presente estar aqui trabalhando com todo mundo. Então esse é o tesouro que eu guardo no meu coração, que vai me marcar para o resto da vida. Foi um desafio pessoal, né? Estou bem feliz e te agradeço. Obrigada. Foi maravilhoso trabalhar com todos vocês. É super legal, estou super conforme e agradecido por essa oportunidade de trabalhar com vocês. E o que mais me marcou nesse filme foi a paixão de todo mundo de estar podendo realizar esse curta-metragem. Eu só tenho a agradecer de terem me convidado, né, e agradecer a toda a equipe, que a gente trabalhou todo mundo junto. Eu acho que está todo mundo super otimista, super feliz com o resultado. E eu tive todo esse apoio, teve esse apoio da produtora também, então a gente só tem a agradecer e a gente espera muito que o filme seja um sucesso de público. Espero que vocês amem e o odeiem como nós odiamos. É muito importante para a 30 Plus a gente estar entrando no mercado de cinema com essa qualidade de produção. Isso realmente nos habilita com a intenção de partir para a produção de longas metragens.